Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer aqui hora do react, hora de reagir a mais uma entrevista e dessa vez é do ex-presidiário, do mandrião, do corrupto, do bandido, do mensaleiro, do chefe da quadrilha, do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que foi no podcast Podpah em um grande jogo de compadres ali, onde inclusive os entrevistadores estavam claramente brifados, talvez pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que não tinham a menor ideia do que estavam falando, nem condição de fazer as perguntas que fizeram, mas é bastante interessante e eu vou fazer aqui um react às respostas desse criminoso que foi ser entrevistado como se pessoa honesta fosse. Então, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e clica no link também na descrição do vídeo para você participar no meu grupo no Telegram, onde eu fico alimentando com os conteúdos, passando informações, atualizando tudo o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal e na política nacional em tempo real. Mas sem mais delongas, sem enrolar demais, vamos ver o bandido sendo entrevistado. Acompanha aí. Eu não gostava de sindicato, eu odiava sindicato. Por quê? Porque eu era despolitizado. Você sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Eu até concordo que a ignorância é preponderante hoje no governo Jair Bolsonaro. Isso é um fato. Mas não que o Lula seja detentor de predicados. Um sujeito que sempre ostentou justamente o fato de ser ignorante, o fato de ser analfabeto. Sempre propagou com orgulho que não tinha um diploma, que não tinha capacidade, que não tinha qualificação. Na realidade, a ignorância sempre foi a plataforma de campanha do petista, que ostentava isso como sua maior qualidade. Agora vem dizer que a ignorância é moda. Infelizmente, essa moda o Lula já lançou faz muito tempo. E de ignorância a ignorância é justamente nessa plataforma que populistas como Lula e Bolsonaro fazem a própria campanha. E aí uma mulher falou assim, ô presidente Lula, eu fui num debate, e aí uma mulher perguntou pra mim, o que é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples, de direita é quem defende o rico, de esquerda é quem defende os pobres. Pronto, tá resolvido o meu problema. E não tá errada. E esse é o dado concreto, sabe? Esse é o dado concreto. A direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo, sabe? Ninguém tá preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal? Ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir, muito mais alimento. E veja o corte, o Lula concordando aqui, dizendo que de esquerda, quem é de esquerda defende o pobre, e quem é de direita defende o patrimônio, como se fosse ruim. E vale dizer que no governo Lula foi justamente o governo onde os banqueiros mais ganharam dinheiro na história do país. A diferença é que o Lula enriquece os banqueiros enquanto que acaba com os mecanismos para que os pobres possam ganhar dinheiro. Ele escraviza as pessoas pobres em condição de miserabilidade. E essa é a essência do socialismo, acabar com as ferramentas para que as pessoas possam ascender socialmente. Demonizam o capital ao mesmo tempo que mantém o capital nas mãos dos seus comparsas, dos seus asseclas, das pessoas próximas, enquanto toda a população tem socializada a igualdade de acesso à miséria. Essa é a esquerda e é isso que o Lula defende. Vamos continuando ouvindo o bandido aqui. Isso, aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato. Porque a gente vê nas pesquisas, o único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula, desde o primeiro turno, o segundo turno, isso e aquilo. A sua indignação vai fazer o senhor ser candidato? Olha, eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu já fui presidente. Eu sou considerado por todas as pesquisas o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Melhor presidente da história do Brasil não serve para engraxar o sapato do Michel Temer, que se foi ali justamente para consertar as cagadas que vocês fizeram. Agora, de que adianta ser o presidente que mais criou faculdade se a Unisquina que você criou não educa ninguém? Se não houve investimento na educação de base, se a pirâmide foi invertida, se roubou dinheiro que era para ir para educação. E mais do que isso, se o acesso à educação está tão desqualificado. Vale dizer que no final da gestão PT, o desemprego disparou. Vocês simplesmente imprimiram diploma, mas não imprimiram conhecimento. O pobre pode comer camarão? Ei? Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você tá vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. Mas que discursinho marxista mais vagabundo, Lula. Então se o trabalhador a tudo produz, a ele tudo pertence? Pelo amor de Deus, nem você acredita nisso, ainda mais você que tem sítio Atibaia, tem triplex, inclusive falou que o triplex não era seu, agora tá processando a empreiteira para devolver o dinheiro do triplex que você falou que não era seu, enfim. Lula, não, né?
Eu tinha uma vontade de chupar chiclete de bola. Naquele tempo ela chamava de chiclete americano. Você não viu? O pai de vocês, o avô de vocês, dizendo não? sabe? Aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar um chiclete. Eu trabalhava quando meu tio ia no banheiro do bar. Ele pedia para mim tomar conta do bar. Eu poderia roubar um chiclete e levar para casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. O chiclete do bar do seu tio pode ser que você não tenha roubado. A cachaça eu já não diria a mesma coisa, né, Lula? Mas vem cá, para não roubar o chiclete, até para não envergonhar a sua mãe, serviu. Agora, para roubar a Petrobras, para saquear a empreiteira, para exigir propina, para exigir reforma no sítio, reforma do triplex, você funcionava muito bem, né? Afinal de contas, bandido condenado é você. Agora, será que sua mãe teria orgulho disso, Lula? Brasil. Eu poderia ir para outro país, eu poderia ir para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba, tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a Força-Tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, ou fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho um bisneta. Ah, entendi, Lula. Então quer dizer que aqueles que te prenderam eram uma quadrilha, mas tudo que você fez com o seu bando não era crime, não era quadrilha. Bem coeso. Eu tô até hoje, perguntando para esse Moro, diga. Sabe o que eu roubei? A sentença que ele deu pra mim. O Lula parece aquelas crianças que você pega fazendo uma caca, a mãe dá uma bronca, ela fica, mas o que eu fiz? Nós temos a sentença com crimes imputados diretamente. Nós temos os pedalinhos no sítio de Atibaia com o nome dos netos do Lula. Nós temos todos os documentos de delação, nós temos gravações, nós temos tudo que comprova que o Lula estava diretamente envolvido nos fatos criminosos. O que nós não temos é a inocência do Lula. Ou o Lula quer o quê? Um contrato de corrupção, onde diz, Luiz Inácio Lula da Silva receberá X a título de propina. É óbvio que as provas são circunstanciais e indutivas. É assim que acontece no crime de ocultação de patrimônio. Se o patrimônio está oculto, como haverá um contrato para torná-lo explícito, Lula? Você ocultou o patrimônio, mas infelizmente tinha uma foto sua no meio da escada que mostrava que ali era teu sítio, que você recebeu e foi reformado a título de propina. O triplex que você dizia que era seu e depois disse que não era seu, agora você processa a empreiteira querendo mais de 800 mil pelo triplex que você negou. Quer maior confissão de culpa que isso? Que mais você quer? Discurso mentiroso, discurso vil, torpe, sem qualquer fundamento. Quer jogar a população contra a justiça, mas simplesmente quer pregar para meia dúzia de asno que ainda acredita no discurso petista. É lamentável isso, e mais lamentável ainda que um bandido como você seja levado a sério e esteja disputando a eleição presidencial. Uma pessoa como você, no máximo, devia disputar o papel de quem vai trabalhar na cozinha da cadeia. É o máximo que você poderia chegar, um bandido como você. A sentença que ele deu pra mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Aqui nós temos um grande engodo do petista, porque eu tive o cuidado de ler as 218 páginas da sentença que condenou o Lula. E ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, não tem nada de fato indeterminado. A única coisa que tem indeterminada é quando você vai voltar pra cadeia. Aí quando foi em 85, eu fui pra Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí fui lá visitar o... Gente boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí... Fidel Castro, gente boníssima, da melhor estirpe, um assassino que matava opositores, prendia, acabou com a liberdade de Cuba, emparelhava todo mundo que se opunha a ele, que emparelhava homossexuais, o Lula que gosta tanto das causas LGBT. Fidel Castro, um exímio assassino de homossexuais, um ditador sanguinário, gente boníssima. Imagina quem é gente ruim, né? O seu mandato teve erros. Deve ter tido muito erro. Sabe o que às vezes eu fico irritado? A pessoa fala, você não faz autocrítica. Ora, critico bandido, corrupto, cachaceiro, vagabundo, desinteligente, mentiroso, quadrilheiro, mensaleiro. Quer que eu critique mais o quê? Aí vem a crítica em forma de processo, porque você é um ladrão, e o que você faz? Fala que foi mentira o processo. Um presidente que inclusive prendeu o jornalista que criticou ele porque disse que era um cachaceiro. Um presidente que quer censurar a imprensa. Vem falar em autocrítica, tem que fazer autocrítica sim, porque você é um corrupto. Essa é a diferença de você para outros presidentes. Você chefiou uma quadrilha. Os outros poderiam ser tão competentes. Você é um quadrilheiro, um bandido. O mínimo que poderia se esperar era autocrítica. Mas pelo jeito o tempo atrás das grades não serviu nem para pensar nos próprios erros. Depois dizem que cadeia ressocializa. Eu fui agora fazer uma entrevista na rádio do Rio Grande do Sul, Rádio Gaúcha. Aí a moça perguntou, porque você apoiou o Daniel Ortega, porque o Daniel Ortega prendeu os opositores. Eu falei, engraçado. Aqui no Brasil prenderam o cara que estava em primeiro lugar na pesquisa para não disputar as eleições. A diferença é que o cara que estava em primeiro lugar nas pesquisas era um bandido,
condenado. Foi preso por cometer crime, não por se opor ao governo. Não foi preso por se opor ao governo. Inclusive, o governo que estava quando foi preso foi justamente o governo que o próprio criminoso levou até a presidência da República. Ou vai esquecer que o Temer foi eleito a reboque do PT? 20 anos. Ora, se Por que não eu, por que não sou eu? Então, como eu gosto da vida e como eu tenho tarefa pra fazer nesse país, e tô casado de novinho, vou casar, eu não casei, tô prometendo já faz 2 anos, mas vou casar. Então, é o seguinte, então eu preciso ter motivação. Então eu falo pro pessoal o seguinte, eu tô com 76 anos de idade, energia de 30 anos Caramba, tá voando. e tesão de 20. Cara, Sabe, eu acho engraçado que o Lula adora ficar pagando de macho, é tesão pra cá, como se ele fosse um grande varão. E a imprensa fica divulgando o volume da sunga dele e as coxas dele e propagando aquilo como se ele fosse um sexy symbol brasileiro. E ele fica usando dessa forma, academia pra cá, academia pra lá. Mas quando veio o processo, quando veio a Polícia Federal atrás dele, aí ele é um velhinho doente que não pode ser preso. Pelo amor de Deus, um bandido desse não devia estar em outro lugar que não na cadeia. E esse foi o react desse bandido. Vamos ter que reagir muito ainda, porque infelizmente na justiça brasileira esse sujeito vai disputar as eleições e está liderando as pesquisas de intenção de voto. Espero que em 2022 a gente consiga construir algo para derrubar tanto o bandido que está alocado na cadeira presidencial, quanto o bandido que tenta voltar para lá. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.